Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras realizadas no mês de janeiro. O ano de 2025 começou bem, foram boas leituras. Foi um mês também com muitas reflexões para mim e eu falarei sobre isso na segunda metade do vídeo, quando eu for me referir às duas últimas obras lidas no mês de janeiro. Eu vou destrinchar melhor quais foram as reflexões e por que eu cheguei a elas. Mas vamos seguir aqui uma ordem cronológica e explicar livro a livro o que foi lido, dentro da cronologia que de fato eu segui para lê-los. Então eu comecei o mês concluindo a leitura que eu havia iniciado no ano passado, que foi O Cavaleiro da Morte, do Bernard Cornwell, o segundo volume das Crônicas Saxônicas, um livro de aproximadamente 350 páginas, muito agradável, assim como foi o primeiro. O segundo também tem sido espetacular. Esse livro aqui eu comecei a ler, na verdade essa coleção, né, que são compostas de 13 livros, se eu não estou enganado, eu comecei a ler porque eu assisti a uma série chamada The Last Kingdom, gostei muito. E aí eu acabei conhecendo o autor, eu fiquei sabendo que ele é muito conhecido dentro da literatura, é provavelmente um dos principais autores britânicos da atualidade. E aqui basicamente o que nós vamos ter dentro de uma história ficcional, com personagens ficcionais, ele trazendo coisas reais dentro da unificação da Inglaterra que ocorreu entre o século IX e o século X. Então ele vai pegar ali personagens que realmente existiram, como por exemplo o rei Alfredo, o rei Eduardo, o Athelstan. Ele vai pegar esses personagens que de fato têm registro histórico da existência deles e vai mesclar isso com outros personagens que podem ter existido ou não, vai depender de cada caso, mas esses que talvez existiram não necessariamente foram tão relevantes para a unificação da Inglaterra, como por exemplo ele dá destaque aqui. Um bom exemplo é o protagonista da série, que é o Uhtred. Existem registros de que uma pessoa chamada Uhtred existiu, mas não chega nem perto de ser tão relevante quanto ele desenha dentro dessa série. Ou seja, é uma série ficcional que retrata o acontecimento histórico de fato. E é muito interessante a forma como ele faz isso. Eu não vou falar sobre a série inteira, eu vou falar sobre, no caso, o livro 2, que basicamente vai retratar muito o lado impulsivo do Uhtred, né? Então, o quanto que ele é uma pessoa que em muitos momentos ele deixa o racional de lado e ele age pela emoção e de uma forma meio agressiva. Então, no livro anterior, no livro 1, o Uhtred ele havia sido muito importante para que Alfredo vencesse uma guerra contra o Aba. E aí, esperava-se que ele fosse chegar ao Alfredo e reivindicar os créditos, mas ele não foi. Por quê? Porque ele simplesmente quis ir para sua casa, ver sua esposa, ver seu filho, por motivos aleatórios, e aí ele não fez o que racionalmente ele deveria ter feito. Como ele não fez isso, estamos falando de outra época, então ninguém mandava um WhatsApp falando: Alfredo, o Uhtred ganhou a guerra para você. As pessoas tinham que ir e falar: olha, aconteceu isso e isso, e eu agi de determinada forma. Como o Uhtred não fez isso, outra pessoa chamada Oda o Jovem fez isso, reivindicou os créditos pela vitória e recebeu. E o Uhtred ficou sabendo disso, ficou injuriado, não acreditou. E aí ele foi até o Essex, o reino de Alfredo, e ele chegou lá para reivindicar os créditos, só que ele fez isso no meio de uma missa, um ambiente religioso. Ele sacou a espada dentro da igreja e falou: olha, foi essa espada que permitiu que vocês ganhassem a batalha e tudo mais. Só que isso era um crime, sacar a espada no lugar santo. Então, por conta disso, ele teve que se humilhar e pagar uma penitência. Ele teve que andar pela cidade com uma roupa dizendo que cometeu pecado, enfim. Eu não vou explicar essa história, mas é muito interessante a forma como é descrito. E mais do que isso, né, porque aqui eu estou falando apenas do começo do livro. Existem outros momentos aqui que nós vamos vendo o quanto que o lado emocional do Uhtred ele é preponderante nas decisões dele. Então, só para contextualizar, o Uhtred ele é um rapaz que nasceu
em um território cristão, mas ele foi ali para os seus 9, 10 anos sequestrado pelos bárbaros, cresceu entre os dinamarqueses, então ele tinha essa mistura de religiões, mas o lado dinamarquês sobressaiu, então ele tinha uma crença mais nórdica. E aí, posteriormente, ele acaba voltando para o reino cristão por circunstâncias da vida. E aí nós vamos vendo que existem os conflitos entre a forma como ele via a religião, também dentro do livro, né? Então, ele enxergava o cristianismo como uma religião onde as pessoas usam pouco a espada e se ajoelham muito. Então, ele questiona isso em vários momentos. E bom, basicamente, acho que as coisas principais desse livro são isso. É claro que na verdade vai acontecer muitas outras coisas. O Uhtred ele vai tomar várias decisões incorretas e por isso ele vai ser punido posteriormente por um outro erro cometido. Eu já fiz resenha desse livro, então se vocês quiserem saber mais, vocês podem olhar lá. E também vai ter o ápice desse livro quando o Guthrum, que era um nórdico, um dinamarquês, ele quebra a paz com Alfredo. E aí ocorre um conflito, o Essex ela é tomada e aí nós vamos ter a empreitada do Uhtred junto com outros personagens tentando recuperar esse reino. Se vão recuperar ou não, leiam para saber, mas o livro é muito bom, certo? Continuando, segundo livro, História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello, um historiador, doutor em Antropologia Social. Esse livro aqui basicamente vai problematizar, tá? Esse livro aqui não se propõe necessariamente só a explicar a história antiga, não, ele problematiza a história antiga. E o que é a história antiga? Basicamente, a história ela é dividida em fases, em eras, em períodos. E aí nós vamos ter a pré-história, que é tudo que ocorreu antes da invenção da escrita. A partir do momento que surge a escrita e tudo passa a ser registrado, começamos a contar os períodos históricos. Então tem o pré e aí começa a história. E a primeira era a história antiga. Posteriormente virá a história medieval, certo? E aí, história moderna e por fim história contemporânea, certo? Então aqui nós falaremos sobre esse primeiro período, que vai desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que no caso é a própria Roma mesmo, e aí nós não estamos contando o Império Bizantino nesse caso. E esse livro aqui, ele vai fugir um pouco do convencional, né? Porque ele não vai ficar muito naquela história que a gente está acostumado quando pensa em história antiga, de vamos falar do direito romano, vamos falar da filosofia grega. Ele não se prende necessariamente a isso. É claro que ele passa por esses aspectos, no entanto, o que ele faz é, primeiro, desconstruir a ideia de uma Grécia unificada. Então ele fala sobre reinos específicos em torno do Mediterrâneo. Então ele desconstrói várias coisas que nós temos no nosso subconsciente, né? E mais do que isso, ele conta todas as mudanças que ocorreram do início da história antiga até o final dela, no caso todas entre aspas, né? Porque seria impossível, ainda mais num livro tão pequeno. Mas ele vai contando como as mudanças ocorreram e o que motivou essas mudanças, que geralmente vai ser questões comerciais, questões meio que econômicas mesmo, né? Então começa a se desenvolver a economia de tal aspecto em tal região, surge navegadores em outra região, isso vai modificando e aí ele vai explicando esses aspectos dentro dessa obra aqui. Um livro muito bom, deixo aqui para vocês. Ele pertence a... Ele é da editora Contexto e pertence a uma coleção chamada História na Universidade. Tem vários livros, já li vários. Já li sobre história do Brasil colônia, história do Brasil império, já li história da América Latina. Li esse aqui, História Antiga, inteiro, gostei bastante, então deixo a recomendação para vocês, certo? Continuando, o outro livro que eu li, também do Bernard Cromwell, já a continuação, volume 3, Os Senhores do Norte. Este aqui é um livro que tem menos o Uhtred impulsivo, ainda tem, mas aqui nós já vamos vendo um certo amadurecimento e ele se tornando um pouco menos irracional, tá? Não quer dizer que aqui ele seja o suprassumo da pessoa fria e calculista, não.
Mas aqui nós já temos ele, por exemplo, sendo capaz de perdoar certas situações, de não agir só pelo instinto. Nós vamos ter novamente um Uhtred se apaixonando, né? No segundo livro ele se apaixonou por uma mulher chamada Isalth. Na verdade, no primeiro ele era apaixonado pela Brida, no segundo ele se apaixona por Isalth, e agora no terceiro ele se apaixona por uma mulher chamada Gisela, que é muito importante dentro da história, porque ela é irmã de um rapaz chamado Guthred. Não é Uhtred, é Guthred, com G. E esse Guthred, basicamente, ele é resgatado pelo Uhtred porque ele era um escravo. E a Uhtred vê ali os mercadores dele, acaba libertando este rapaz muito mais por ira do cor messiante de escravizados do que em si para salvar ele. Só que aí, ao salvá-lo, ele acaba conversando com esse escravizado, que era o Guthred, que explica que ele se tornaria rei caso não estivesse naquelas circunstâncias. E aí o Uhtred fica meio que inconformado nisso, mas aí ele leva essa pessoa até o seu suposto reino. Chegando lá, de fato é um povoado bem pequeno, mas ele realmente teria que ser rei ali, porque um abade havia tido um sonho onde ele foi mostrado por uma divindade e ele seria o novo rei deles que resolveria todos os problemas e tudo mais. Então basicamente o Guthred ele se torna rei daquele povo e ele desenvolve uma amizade considerável com o Uhtred, mas em determinado momento, por questões políticas, econômicas, para conseguir um exército maior, o Guthred vai trair o Uhtred e vai vendê-lo como escravizado. Ou seja, ele foi liberto da escravidão pelo Uhtred. E em retribuição ele vai escravizar o Uhtred. Ou seja, bem ruim isso, né? Mas foi uma estratégia política que fez sentido e até o próprio Uhtred, nos seus fluxos de consciência, ele revela que faria algum sentido o que foi feito, né? Então ele aceita o seu destino. E aí nós vamos ter a trajetória dele como escravizado, vai durar ali algumas páginas, umas 50, 60 páginas pelo menos. Vamos ter várias coisas bem tristes acontecendo. Inclusive na série, este período tem uma das cenas, a série no caso audiovisual, tá? Tem uma das cenas mais tristes da série na minha percepção, que é de uma pessoa que é amarrada na frente de um barco. Dentro do livro isso é passado de uma forma bem superficial, mas na série eu acho que eles aproveitaram muito bem. E também o ator, o ator ele conseguiu demonstrar muito a emoção dele naquele momento. Então isso ajudou bastante para que essa cena fosse tão boa, certo? O ator inclusive que é eu tinha notado, Alexandre Dreymon, certo? Enfim, mas é isso. Em algum momento ele vai conseguir ser liberto dessa escravização. E aí nós vamos ter a questão, será que ele vai se vingar ou não do Guthred, por exemplo? É um conflito importante. E vai ter também a resolução de um grande conflito que vem desde o livro 1, que é a questão do Uhtred e do Ragnar, que é como se fosse o irmão de consideração dele, se vingando de um rapaz chamado Kiartan e do seu filho Sven, que haviam, no caso, tirado a vida de seus pais. Então tem toda essa vingança se resolvendo, certo? Como se resolve? Não digo, vocês terão que ler para ter uma noção. Mas enfim, é muito prazeroso ver essas coisas acontecendo, a forma como ele descreve e tudo mais. E bom, chegamos no momento onde eu tive ali as reflexões neste mês, né? Eu sou formado em História, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, né? Não falo em todos os vídeos, mas vira e mexe eu comento isso. E eu não atuo como professor na área da educação, certo? E, inclusive, atuar dentro da história está cada vez mais difícil. E, enfim, muitas tentativas já de entrar na área, não consegui ainda. Espero que um dia consiga. Mas eu já tenho meus 27 anos. E, diante disso, eu comecei a fazer algumas reflexões, pensar sobre minha carreira e tudo mais. E talvez até pensar em dentro da educação, migrar para alguma outra disciplina. Enfim, são coisas que eu estou pensando desde então. E aí, por isso, eu comecei a ler História Medieval, tá? Aqui outro livro de história do Marcelo Cândido da Silva. Eu comecei, eu ainda não estava nessa reflexão. E aí, durante a leitura desse livro, eu fui meio que tomado por esses pensamentos, por uma série de circunstâncias da minha vida.
E aí eu vou falar sobre esse livro, mas eu não concluí ele, inclusive eu pausei a leitura. O que nós temos aqui basicamente é um livro falando sobre o período medieval, que vai desde 476 d.C., que no caso é a queda do Império Romano do Ocidente, que é o final da história antiga, e vai até a queda do Império Bizantino, que é a Roma do Oriente, né? Em 453 d.C. E aí nós vamos ter várias coisas, tá? O fortalecimento gigantesco da Igreja Católica, por exemplo. Nós vamos ter dentro desse recorte também o feudalismo se desenvolvendo muito. Nós vamos ter epidemias, nós vamos ter muitos acontecimentos extremamente relevantes. E dentro dessa obra, nas páginas que eu li ali, mais ou menos até a página 40, ali bem pouco, nós vamos ter aqui ele voltando, no caso, o Marcelo, que é doutor em História Medieval, nós vemos ele voltando lá na História Antiga, para explicar as bases. Então ele não chega já no período medieval e fala, o período medieval é caracterizado por isso, isso e aquilo. Não. Ele retorna um pouquinho na história antiga e ele começa a pegar, olha, tais povos que foram marcantes na história medieval, eles surgiram na história antiga dentro de tais circunstâncias. E ele vai explicando e falando e falando. Eu não consigo ir muito além disso dentro dessa obra, justamente pelo fato de não ter concluído ela e também pelo fato de ter abandonado a leitura e mais do que isso, porque a minha mente estava tomada por esses pensamentos que eu falei, da questão profissional, e eu acabei não focando tanto nesta leitura, né? Mas é mais um livro que é muito bom. Este aqui, diferente dos outros, eu deixo uma recomendação muito importante, tá? Eu acredito que é bom ter um conhecimento prévio sobre história medieval, senão existe uma grande possibilidade de você ficar perdido dentro da leitura, tá? Porque são muitas informações, é um livro curto, mas ele manda bastante conteúdo. E é um livro que não vai te pegar pela mão e ir te ensinando passo a passo, não. Ele vai pegar os principais povos, então você já tem que saber quais são esses povos, você tem que saber quais são as principais características dele, certo? E aí ele vai te ensinando, as origens são isso, e aí provavelmente no decorrer do livro, que eu ainda não cheguei, ele vai se desenvolver e se debruçar sobre isso, mas ainda não aconteceu. E enfim, aí eu, como eu disse, né, não conseguia me prender a essa leitura pela questão profissional e pelas reflexões. E aí meu cunhado, o companheiro da minha irmã, falou, olha Gustavo, ele é psicólogo, eu tenho um livro bom pra você. Chega até a ser cômico o título do livro, que se chama Tô Perdido, Mudança e Gestão da Carreira, da Adriana Gomes, que é uma doutora em psicologia, uma mulher, enfim, com muita experiência, tanto na área da psicologia quanto na área de RH, de gestão de recursos humanos, direcionamento de carreira. Então, por exemplo, eu estou ainda no início da leitura, eu estou na página 25, e aqui basicamente o que ela fez foi contar um pouco sobre a experiência dela, então falar sobre como que ela chegou a essa área de gerir carreiras, né? Inicialmente ela era psicóloga, e ela teve uma certa desilusão com a sua gestora. Ela acabou abandonando temporariamente a área e migrando dentro de uma pós-graduação para RH e redirecionando sua carreira. E aí, ela viu que ela gostava, mas ela nunca se sentiu 100% preenchida. E ela foi durante anos e anos vagando e tentando encontrar realmente o que ela queria fazer, até que em determinado momento, após muitos anos de experiência em separar pessoas a partir de seus currículos para determinadas áreas, fazer quase que uma triagem profissional, ela foi percebendo que aconselhar pessoas, escrever sobre isso, falar sobre isso, era o que ela amava. Aconselhar pessoas profissionalmente, principalmente por entender a complexidade disso, e aí ela consegue entender pela questão da psicologia que ela é formada, e ao mesmo tempo pela questão do RH, de conseguir compreender que existem várias áreas e que tem como direcionar. E ela percebe a importância, o quanto que isso pode ser desastroso, o quanto que isso pode impactar negativamente e positivamente a vida de uma pessoa. Enfim, ela discorre sobre isso. Aqui no começo do livro nós temos vários depoimentos de pessoas insatisfeitas com a sua profissão, segundo informações que ela traz dentro dessa obra. E aí é claro que é uma informação que não é tão atualizada, esse livro é um pouco antigo, mas cerca de 70% dos brasileiros não se sentem satisfeitos em suas profissões,
certo? Então isso não quer dizer que não estejam felizes financeiramente, enfim, não quer dizer que não existam aspectos bons, mas eles não se sentem plenamente satisfeitos. Apenas uma faixa ali de 20 a 30% realmente fala, olha, eu estou bem, eu estou feliz. Então ela destrincha um pouco sobre isso, ela vai decorrer durante a obra, redirecionando, dando conselhos práticos para quem quer se desenvolver em alguma área. E eu vou utilizar esse livro porque, como eu disse, eu desanimei um pouco do ingresso na área da educação, não tanto da educação, mas principalmente de história. Então, mesmo se eu quiser, além da educação, ingressar em algum lugar, eu preciso redirecionar também minha formação, porque a minha formação é história, então eu não conseguiria trabalhar em outras disciplinas, né? Então, eu estou pensando exatamente em qual rumo seguirei. E aí, isso aqui serve meio que como um desabafo dentro desse vídeo. E enfim, e é isso. Foi um mês de boas leituras. Existe algo também que eu posso até posteriormente falar em um vídeo com mais tranquilidade, mas talvez haja um redirecionamento dos conteúdos desse canal, tá? Então, ler coisas que realmente sejam, tipo, bateu vontade de ler tal coisa, eu vou ler tal coisa. Não vou ficar me prendendo 100% a cronogramas, não vou ficar me prendendo 100% a livros técnicos de história. Vou ler ainda muito sobre história, vou falar muito sobre história aqui no canal, mas talvez menos livros técnicos, como por exemplo esse está contexto, talvez diminui um pouco, e mais sobre livros que sejam mais fluidos, mais agradáveis de serem lidos, certo? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem um feedback. Se quiserem deixar um comentário aí falando sobre a questão de carreira, o que vocês pensam, o que vocês acham, se algum de vocês tem experiência na educação, como foi o ingresso, enfim. É isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.